gosta nenhum. Só lembranças encardidas e perdidas ao som do blue, ao som do blue. Vamos para a nossa segunda aula de empuxo. Como nós vimos na aula passada, o líquido faz uma força no corpo que é chamada de empuxo. Esse empuxo é dado por densidade do líquido, volume do corpo submerso, vezes gravidade. O volume do corpo submerso é esse. E vimos também que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Foi isso o resumo da nossa aula passada. Esse corpo dentro desse recipiente, está aqui o recipiente, está aqui o líquido, está aqui o corpo. Esse corpo dentro desse recipiente, além do empuxo, que é a força que o líquido faz sobre ele para cima, também existe a força peso para baixo. Na situação de equilíbrio, o que é equilíbrio? Equilíbrio é resultante zero. O valor do empuxo para cima é igual ao valor do peso para baixo. Eu tenho aqui uma panela com água. Vou pegar um pedaço, uma cortiça, né? Uma cortiça, que é uma rolha de uma garrafa de vinho, e colocar na água. Parte da rolha fica debaixo d'água, parte fica em cima d'água. Você sabe que o empuxo é densidade do líquido, volume submerso, vezes gravidade. O volume submerso é o volume só do que está dentro do líquido. Se eu empurrar essa cortiça para baixo, o volume submerso vai aumentando. Aumentando, consequentemente, o empuxo. Não é? Você sabe que nesse corpo tem o peso e o empuxo. No equilíbrio, tem equilíbrio aqui, o empuxo é numericamente igual ao peso. Mas se eu mergulhar, o peso não muda, só muda o empuxo. O empuxo vai ficando maior do que o peso. Aí, quando eu solto, o empuxo sendo maior que o peso, acelera a cortiça para cima e ela sobe, ok? Diferentemente da cortiça, né, que boia aqui na água, se eu pegar esse material, que é uma serra-copo de ferro, se eu botar aqui, ela vai afundar. O empuxo é a densidade do líquido, da água, né? Vezes o volume que fica submerso, vezes a gravidade. É a densidade do líquido, volume submerso, vezes a gravidade. Só que ele foi lá para o fundo. Então ele está fazendo força no fundo da panela. Essa força que esse corpo empurra o fundo da panela cria uma reação em sentido
contrário. Ação e reação, lei de Newton, né? Tem mesmo valor, mesma direção e sentido contrário. Então, esse corpo empurra a panela para baixo, a panela empurra ele para cima com uma força que chama normal. Corpo apoiado, minha mão apoiada aqui, empurra a mesa para baixo, a mesa empurra minha mão para cima, normal. Então, para cima eu terei a normal e terei o empuxo, e para baixo eu terei o peso. Nesse caso, o peso do corpo é maior do que o empuxo. Se esse corpo está no fundo da vasilha, nós temos o peso, naturalmente. Nós temos o empuxo, naturalmente. Como esse corpo está encostado, nós aprendemos no primeiro ano que quando você empurra uma coisa para um lado, essa coisa reage e te empurra para o outro, lei de Newton, né? Então, como esse corpo está apoiado no fundo da vasilha, ele empurra o fundo da vasilha para baixo, a vasilha empurra ele para cima, que é a força normal. Então, agora o equilíbrio não é só do peso e do empuxo, é do empuxo, do peso e da normal. A normal mais o empuxo é igual ao peso. Eu tenho a minha canequinha aqui de tomar café. Botei ela dentro d'água. Ela está boiando na água. Se eu colocar assim, ó, ela afunda, né? Aqui, esse material aqui, ó, posto dentro d'água, ó, ele vai lá para o fundo. Mas se eu colocar aqui, ó, ele flutua. Porque eu tenho uma parte submersa capaz de dar origem ao empuxo que equilibra o peso da caneca. Se eu for colocando água dentro da caneca, eu vou aumentar o peso. E esse peso ficará maior do que o empuxo e acabará levando a caneca para o fundo da vasilha. Eu aumento a densidade desse meu corpo. Densidade é massa sobre volume. Aqui eu tenho uma densidade que é a massa da caneca pelo volume da caneca. Ao botar água na caneca, eu vou aumentando a massa sem alterar o volume. Aumentando a massa sem aumentar o volume, ela vai ficando com uma densidade maior. Tá vendo que ela está afundando? Ó? Vamos repetir. Ó. Olha quanto que está submerso. Tá vendo quanto dela que está submerso? Vem cá, caneca. Se eu colocar água, a parte submersa aumenta. Porque eu aumentei o peso da caneca, o empuxo aumenta para equilibrar. Ok? Mas vai chegar um ponto que a densidade fica tão grande que a caneca desce. Ok? Então podemos voltar para o nosso quadro. Então, como nós vimos, nós temos 3 situações possíveis para um corpo colocado num líquido. Esse corpo pode
esse corpo pode boiar no líquido assim. É o caso da cortiça que vocês viram. É o caso do isopor também, né? Pode acontecer no corpo também. Boiar nessa situação aqui, ó. Fica aqui assim, ó. Boiando ali no meio do líquido. É o caso do ovo estragado na água. Ou o corpo pode ir parar lá no fundo da vasilha, como uma pedra, como um pedaço de ferro, né? Então, são 3 situações possíveis. Na primeira situação, corpo boiando, eu tenho o peso para baixo, eu tenho o empuxo para riba. Se esse sistema estiver em equilíbrio, por exemplo, em repouso aí, a resultante é igual a zero. Ou seja, o empuxo para cima é igual ao peso do corpo para baixo. Como é que você calcula empuxo, que nós vimos? Densidade do líquido, volume submerso, gravidade. Como é que você calcula peso do corpo? Massa do corpo vezes gravidade. Gravidade. Com gravidade, corta. Mas nós aprendemos que densidade do corpo é a massa do corpo sobre o volume do corpo. Ou seja, passando o volume para o outro lado, a massa do corpo é densidade do corpo vezes volume do corpo. Então, eu terei ali, ó, densidade do líquido, volume submerso, no lugar da massa do corpo, densidade do corpo, vou colocar só um Czinho, vezes volume do corpo. Posso passar essa densidade do corpo para o lado de lá e esse volume para o outro lado. Então, eu vou ter densidade do líquido sobre densidade do corpo igual volume do corpo sobre volume submerso. 2 frações iguais. Então, se essas frações são iguais, se o numerador de uma é maior que o denominador, o numerador da outra também é maior que o denominador. Se o numerador de uma é menor que seu denominador, o numerador da outra também será menor que o seu denominador. É lógico, é claro, é óbvio que o volume submerso, que é esse pedacinho aqui, é menor que o volume do corpo todo. Não tem jeito do volume submerso ser maior que o volume do corpo. Então, o volume submerso é menor que o volume do corpo. Ou seja, esse denominador é menor que esse numerador. Logicamente, esse denominador será menor do que seu numerador, ou seja,
a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. É por isso que o corpo boia. Ele boia porque ele é menos denso que o líquido. É por isso que o isopor boia, porque ele é menos denso do que a água. Ok? Vamos ver um negocinho aqui interessante. O gelo. A densidade do gelo é aproximadamente 0,9 gramas por centímetro cúbico. Gelo. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu tiver aqui a água, uma pedra de gelo, ela é menos densa do que a água. Então, ela não vai afundar. Eu tenho aqui o peso do gelo e tenho aqui o empuxo. Ele estando boiando aí, ó, do jeito que está desenhado, eu posso falar que o empuxo é igual ao peso do gelo. Empuxo vai ser a densidade do líquido, que é 1, volume submerso, gravidade. Peso do gelo é a massa do gelo, peso é gravidade. Gravidade com gravidade, cortou. A densidade do líquido é a água, 1. Massa do gelo é a densidade do gelo vezes o volume do gelo. Então, 1, volume, densidade do gelo, 0,9 do volume do gelo. 0,9 é a mesma coisa que 90%. Então, o volume submerso é 90% do volume do gelo. Ou seja, quando tem uma pedra de gelo na água, 90% dela está aqui para baixo. Lá em cima só tem uma pontinha, só 10%. O iceberg que flutua na água do mar, ele só tem um pedacinho dele para fora da água. Só uma pontinha. Só 10% aproximadamente, né? A maioria dele está para debaixo d'água. É por isso que tem aquela frase que fala: é somente uma ponta do iceberg. Por que se fala isso? Porque a maioria do iceberg está para baixo. Você vê uma pontinha. Quando é que se fala isso? Quando você descobre um problema e sabe que por trás daquele problema vem um problema muito maior. Por isso que a gente fala que é só a pontinha que está aparecendo daquele problema. Tem um problema muito maior atrás. A pontinha do iceberg é que aparece e o resto está embaixo d'água. Para o caso da água, gente, que tem densidade 1, você viu que o volume submerso do gelo é 90% do volume do gelo. Se a densidade de um corpo for 0,6, no caso da água, eu posso falar que o volume submerso é 60% do volume do corpo. Se a densidade do corpo for 0,75, o que eu posso falar? Que o volume submerso é 75% do volume do corpo.
mas só posso falar isso no caso da água, ok? Do óleo já não posso, do álcool já não posso. Então nós vimos o primeiro caso, que é o corpo boiando na água, lá em cima, ok? Agora vamos para o segundo caso, que é o caso do ovo choco. Novamente, temos peso para baixo, empuxo para cima. Novamente, posso falar que se está em equilíbrio, a resultante é zero. Então, o valor do empuxo é igual ao valor do peso do corpo. Vou fazer tudo que eu fiz aqui de novo. Ó, igual. Opa. Vai ser igualzinho, repetir tudo igualzinho. Então, vamos lá. Quem é o empuxo? Densidade do líquido. Volume submerso, gravidade. Quem é peso do corpo? Massa do corpo vezes gravidade. Repetir, ó. Gravidade com gravidade, corta. Então, densidade do líquido, volume submerso, igual à massa do corpo. Só que a massa do corpo é a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Nesse nosso caso, o corpo está todo dentro da água. Está todinho, ou dentro do líquido, né? Então, se ele está todo ali dentro, o volume do corpo é igual ao volume o quê? Submerso. Ele está tudo ali. Então, o volume do corpo com volume submerso, corta. Então, a densidade do líquido é igual à densidade do corpo. Então, o caso do ovo estragado, o ovo estragado tem a mesma densidade da água. Por isso que ele fica boiando daquele jeito dentro d'água. Terceira e última possibilidade, tá? Ó. Se ele boia ali em cima, ele é menos denso do que o líquido. Se ele boia aqui no meio, a densidade dele é igual à do líquido. E se ele afunda, como esse caso, uma pedra, ou mesmo o ovo que está bom, que não está estragado. Eu tenho aqui o peso. Eu tenho o empuxo. Só que esse corpo está encostado na panela lá embaixo, né? Está lá embaixo, encostado na panela. É o caso dessa serra-copa, ó. Ela encosta lá embaixo na panela. Se ela encosta lá embaixo, ela empurra a panela para baixo, a panela empurra ela para cima. É a força chamada de normal que aprendemos lá no primeiro ano. Então, olhando para essa figura, você percebe facilmente que o peso do corpo é maior do que o empuxo. Eu tenho duas para cima e uma para baixo. Então, a para baixo é igual à soma das para cima. O peso é maior do que o empuxo, né? Foi lá para o fundo. Peso do corpo. Repetir tudo. Massa do corpo, gravidade. Maior do que o empuxo. Como é que é o empuxo? Densidade do líquido, volume submerso, gravidade. Gravidade com gravidade, corta. Massa do corpo, maior que densidade do líquido, volume submerso. Mas massa do corpo é a densidade do corpo vezes o volume do
corpo é maior que a densidade do líquido, vezes o volume submerso. Fiz a mesma coisa 3 vezes. Nesse caso, o corpo também está todo dentro do líquido. Então, nesse caso também, o volume submerso é igual ao volume do corpo. Tchum, tchum. Ou seja, concluímos que a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Então, ó, quando o corpo boia lá em cima, ele é menos denso do que o líquido. Quando boia no meio, ele tem a mesma densidade do líquido. Quando afunda, ele é mais denso do que o líquido. O ovo bom vai para o fundo. O ovo choco boia ali no meio. O ovo choco tem a mesma densidade da água. O ovo bom é mais denso do que a água, vai para o fundo. Ué, por que o ovo choco sobe? Por que ele fica menos denso? Porque ele perde líquido pelos poros da casca. Ele perdendo líquido, ele está perdendo massa. Ele perde massa, mas não muda o seu volume. Densidade não é massa sobre volume? Se a massa fica menor, a densidade fica menor. Então, o ovo, ao perder líquido pelos poros da casca, diminui a sua densidade. Por isso que ele sobe. O submarino pode ficar igual a cortiça, pode ficar igual ao ovo choco, né? Como é que ele faz para ele ficar em cima, ele ficar embaixo? O que acontece? Para ele mudar a posição, ele tem de mudar quem? A densidade. A densidade. Então, se ele está lá em cima na água, ele está lá em cima boiando na água. Como nesse caso aqui. Então, ele está menos denso do que a água. Para ele ficar mais denso do que a água, ele abre umas comportas que deixam a água do mar entrar nos tanques. Entrando a água do mar no tanque, nos tanques que ele tem lá, a massa do submarino aumenta. Aumentando a massa, aumenta a densidade. Então ele afunda. Não é? Se ele quiser subir, ele tem de pegar aquela água que está no tanque e jogar para fora. Então ele liga as bombas, né, e empurra aquela água para fora, diminuindo a massa, diminuindo a densidade, e consequentemente com isso, ele acaba subindo. Ok? Então são 3 situações que você tem de ter na sua cabeça. Boia lá em cima, menos denso do que o líquido. Boia no meio, mesma densidade do líquido. Afunda, é mais denso do que o líquido. Ok? Não esqueça, se estiver em equilíbrio, a resultante é zero. A resultante sendo zero, no caso de boiar, o peso é igual ao empuxo. Ok? E tudo que eu falei está aqui. Caso do corpo boiando, para ficar na situação, a densidade do corpo é menor do que a do líquido. Aí o exemplo do gelo, caso dele ficar boiando assim, a densidade dele é igual à densidade do líquido. Quando ele afunda,
a densidade dele é maior que a densidade do líquido. O balão também tem empuxo, né? Vamos pensar no caso do balão. O balão também existe o empuxo. É a mesma situação do corpo dentro de um líquido. O corpo dentro de um líquido não sofre uma força para cima devido ao líquido. Devido ao líquido. No balão, também sofre uma força para cima devido ao ar que está em volta do balão. É um empuxo. Esse empuxo é a densidade do ar, volume do balão, vezes a gravidade. Lá no líquido, o empuxo não era a densidade do líquido, volume subverso gravidade? Não é? É a densidade do líquido, é o líquido que está em volta do corpo. Lá no caso do balão, é o ar que está em volta do balão. Na situação de equilíbrio, o peso é igual ao empuxo. Você lembra o que é equilíbrio, né? Ou é repouso, ou é MRU, movimento retilíneo uniforme, aquele cuja velocidade é constante. Aprendemos lá no primeiro ano, não é? Para o balão ficar com a densidade baixa, ele tem um volume grande e está cheio de um gás muito leve. Por exemplo, pode-se botar lá dentro o hélio, então é um gás menos denso do que o ar, bem menos denso do que o ar, para que a densidade daquilo ali fique menor que a densidade do ar. Nossos planos em comum, nos somando pra dar. Com isso, a gente termina essa parte teórica. Na próxima sessão, faremos deveres desse assunto.